a partir desta perspectiva de descobertas, daquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração e nos mostrado acerca da sua vontade. E nós estamos trabalhando bastante sobre a solidariedade da igreja. E eu quero pensar um pouco além do que nós já temos falado sobre solidariedade, porque sabe qual é a beleza da solidariedade, irmãos? A beleza da solidariedade é que há uma cura que passa por nós. Há uma salvação que passa por nós. Eu não sei por quantos anos a igreja viveu distanciada dessa realidade, pensando que a obra de Deus tivesse o seu fim em si mesmo. Na gente, pensando na minha cura, pensando na minha salvação, na minha libertação, na minha bênção, no meu, para mim. Eu não sei por quantos anos nós fomos sendo carregados com essa ideia de que todo o trabalho de Deus é na minha direção e é para mim. E alguns anos atrás, até hinos foram feitos com essa característica, com essa teologia que os homens foram criando na cabeça. Eu me lembro que nós cantávamos um hino na nossa igreja primeira, que dizia tudo para mim. Tudo para mim, quando no vale de dores passar, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim. Entendeu? Cristo para mim, tudo para mim. Então era difícil a gente não crescer com essa ideia de que tudo que Deus tem que fazer é na minha direção e é para mim. Embora a cruz de Cristo nos proporcione isso, a obra de Deus em nós, nós somos o alvo do amor de Deus, mas a obra do Senhor não para em nós, não encerra na minha cura, não encerra na minha libertação, não encerra na minha salvação, não acaba na minha bênção. E nem o quanto eu tenho disposição de ajudar ao próximo, porque quando a gente entende solidariedade, via de regra a gente entende a partir dessa perspectiva, de que solidariedade é a ajuda que eu dou ao próximo. Nós temos falado sobre isso, é mesmo. E já seria muito bom se fosse só isso. Uma disposição, já seria uma profunda transformação em nossos corações se nós fôssemos despertados para esta ajuda, para percebermos o próximo, para nos oferecermos como próximo do necessitado. Seria ótimo, já. Mas o foco da verdadeira solidariedade, preste atenção nisso, é a missão de trazer o Salvador à humanidade. E eu percebo claramente que a visão de Deus se perdeu em nós exatamente nesse ponto. Onde nós não identificamos que a verdadeira solidariedade é a missão. É a missão. Sobretudo de trazer o Salvador à humanidade. Mas nós estamos aqui, pela graça de Deus, recuperando essa visão, e eu acredito que o Senhor vai ainda nos dar muito mais clareza sobre isso, e nós, com corações abertos, vamos responder a isso também, que vamos aprendendo, e começo a aprender isso com os irmãos nesta noite. Eu fico vendo o nosso termômetro, eu fico perguntando, puxa, perdemos a solidariedade. Mas eu me dou conta que não é bem isso. O que nós perdemos foi a noção da nossa responsabilidade, a noção da nossa missão. E quando nós perdemos a noção da nossa responsabilidade, nós não vimos mais a necessidade da solidariedade. E eu queria que você tivesse isso em mente, que onde não existe consciência de missão, não há, de fato, igreja. Então, meus amados, o meu papel pastoral principal com você, cada vez mais,
será rever a tarefa de trazê-los de volta a esse ponto, a essa consciência, a consciência de missão. Sabe por quê, queridos? Porque todo encontro de Deus com o homem é um encontro para um chamado missionário. Eu queria muito que você tivesse isso gravado na sua mente nesta noite e todos os dias da sua caminhada. Todo encontro de Deus com o homem é um encontro para o chamado missionário. E nós precisamos começar a compreender isso. Você pode repetir isso comigo? Todo encontro de Deus com o homem é um encontro para o chamado missionário. Eu não tenho muito tempo, mas o tempo que temos, nós vamos nos concentrar nisso nesta noite. E eu queria fazer uma caminhada com você, desde o início do primeiro encontro com Deus até os nossos dias. Claro que eu não vou passar por todos, mas dar alguns desses encontros, sinalizar algumas dessas coisas, para que isso fique muito gravado no seu coração. Bom, desde o início de todas as coisas tem sido assim. Se não, veja, quando o Senhor acabou a criação, quando Ele acabou de criar o homem à sua imagem e à sua semelhança, o primeiro encontro que Deus tem com o casal, depois de tê-los criado e os colocado no jardim, coisa que Ele fez lá no casamento, Ele dá a eles uma missão. Qual a missão? A primeira missão foi a missão de cuidar do planeta. Deus disse: cuidem do planeta. Se espalhem, multipliquem-se, cuidem do planeta. Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aí à frente ele diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E ele não só deu a missão, como ele deu o modelo. E o modelo é o jardim. O modelo é o jardim. A gente diz que é o jardim do Éden, pensando que o Éden é o nome do jardim. Mas Éden é o nome do planeta. Éden é o nome que Deus dá para a Terra, para o planeta. E Deus chamava esse planeta de lugar de delícias, que é o significado da palavra Éden. E ele cria um lugar dentro do Éden, ao oriente do Éden, que é um jardim. Então Deus diz, na missão que ele entrega para o casal: transforme o Éden num grande jardim. E o modelo é o jardim. Então, o primeiro mandato de Deus é uma missão buscando o que nós hoje poderíamos chamar de sustentabilidade. Essa foi a primeira missão que Deus dá ao casal, tão logo os tenha formado, não é? Então, esse é o nosso primeiro papel. A primeira missão que nos é dada como humanidade, foi dada aos nossos pais, que a gente teve foi a de cuidar do planeta. Mas aí a gente perdeu a comunhão com Deus. Mas veja bem, perdeu a comunhão com Deus, mas não perdeu o planeta. E não perdeu a missão. A missão continua. Só que agora nós temos uma outra necessidade. E a outra necessidade que nós temos é a necessidade de salvação. Porque nos perdemos. Então, uma outra necessidade. Então, depois de sabe lá quantos séculos, Deus aparece de novo ao homem. Muito tempo ele ficou silenciado, distante de tudo, mas, assim, dessa convivência, dessa aparição, deste relacionamento. Mas depois de um tempo, Deus vem e se relaciona, aparece ao homem. Primeiro,
o faz a Noé, trazendo juízo à terra e dando-lhe uma missão, a missão de salvar a humanidade. E ele então manda construir uma enorme arca, você conhece a história, e Noé cumpriu diligentemente a sua missão. Aí Deus desaparece do cenário outra vez. Deus não era mais visto, Deus não era mais ouvido, e só depois do último juízo, que foi Babel, então Deus aparece de novo. Bom, Deus, criador e sustentador do seu universo, vai aparecer agora a Abraão, depois de séculos ou milênios. E o que ele fez? Ele chama Abraão para uma missão. E a missão do Abraão é abençoar todas as famílias da terra. Então ele disse, ora, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Sê tu uma bênção, em ti serão benditas as famílias da terra. Portanto, Abraão é provavelmente o primeiro ser humano que retoma a noção de humanidade. Numa época em que tudo estava dividido em clãs e etnias, porque Deus tinha descido a terra e separado toda a terra, separado as falas, trazido confusão nas línguas, enfim, toda aquela situação como um juízo para a terra, acabando com aquela ideia de serem um povo forte, dominadores de tudo, de todos, maiores do que Deus. Então Deus espalha, dá línguas diferentes e assim eles vão se criando e vão se entendendo e se formando em clãs e em etnias. E onde cada etnia se achava o começo e o fim em si mesmo. Onde cada etnia se achava a humanidade toda. E nesse ambiente, um homem, um arameu errante, ele ganhou a visão de humanidade. Um homem no meio do paganismo, do politeísmo, nômade, preso às circunstâncias do deserto. De repente, ele foi levado a ver além do seu clã. Ele foi para além da sua etnia, foi para além das nações próximas do mundo que ele era conhecido, que não eram tão grandes assim, e ver os seres humanos, que ninguém do mundo conhecia, sabia até que existia. Mas Deus deu a esse homem uma visão. Todas as famílias da terra. Certamente Abraão não tinha a menor noção do tamanho disso. Mas ele acata a missão de Deus. E esse momento é um momento glorioso, porque é um salto existencial em toda a história. Um salto de milênios. Porque um homem, um nômade, um arameu, um errante, um homem tribal, dá um salto visionário. De repente você tem um homem de milênios à frente do seu tempo. Um homem que sabe que existe uma humanidade. Que todas as famílias da terra são amadas por Deus. Que todas as famílias da terra devem ser abençoadas por Deus. E ele é chamado para esta missão. Então, o primeiro chamado foi um chamado à sustentabilidade do planeta. O segundo chamado é um chamado à sustentabilidade da humanidade. É um chamado humanitário. Todas as famílias da terra serão abençoadas por ti. E ele então vai dar início ao que a gente vai conhecer como o povo de Israel. Nação que tem uma missão só, que vai abençoar todas as famílias da terra. E que vai abençoar as famílias da terra trazendo o descendente de Abraão. O descendente de Abraão é a criança prometida em Gênesis 3,15. Ela dará à luz a uma criança e este esmagará a cabeça do inimigo da humanidade. Então é o
está dizendo para a serpente: eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Um dia, uma mulher em algum canto da terra vai dar à luz a uma criança, e essa criança salvará a humanidade. Bom, essa criança tinha de nascer em algum lugar, não é? Então, Deus vai levantar um povo em missão e vai lhe dar um lugar. Vai lhe dar uma terra que ele promete, a terra de Israel. E aí Abraão vai levantar um povo a partir do qual vai ser formada a nação que vai trazer essa criança para dentro da história, porque a criança prometida lá no jardim precisa nascer na história. E o profeta Miqueias é quem dá o endereço. Miqueias capítulo 5, verso 2. E tu, Belém Efratá, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então Deus vai abençoar esse povo com bênçãos materiais. Por isso que as bênçãos para Israel são bênçãos terreais. De ti farei uma grande nação, eu te abençoarei, eu te engrandecerei o nome, eu te darei riquezas e uma vida longa e ditosa. Por quê? Porque eles tinham uma missão na história, que era trazer a criança para dentro da história, para o bem da humanidade. Agora eu queria chamar a atenção dos irmãos para uma coisa aqui, que fala muito de perto a nós e que nós precisamos entender. Em Gálatas 3, 13 a 14, nós temos um anúncio extraordinário. Porque nos é dito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Muito bem. Só que quando a gente lê isso, dificilmente alguém não pensa e não associa o que está dito aqui às bênçãos terrenas prometidas a Israel. Mas a bênção a qual Isaías se refere é o Espírito Santo, é o Espírito do Pai, é o Espírito de Cristo que seria derramado em nós. Para quê? Trazer a missão de Deus para as nossas vidas, que passou por Cristo Jesus e agora está nas mãos da igreja. Lucas 4, 17 a 19, nós vemos essa cena em Cristo. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para apregoar o ano aceitável do Senhor. Do que é que está sendo falado aqui? De uma missão que Cristo recebeu, e agora Paulo nos anuncia que nós fomos colocados, inseridos no projeto, no plano dado a Abraão, na missão de Abraão. E nós estamos aqui recebendo a bênção do Espírito de Deus para nos ajudar nesse trabalho e nessa ação como igreja. Então a grande revelação aqui é que a igreja é o Israel de Deus do Novo Testamento, e ela recebe a missão de levar Cristo para todas as famílias da terra. Portanto, uma missão complementar à missão de Abraão,
Para quê? Para que a nossa história não terminasse e não termine em perdição. Por isso, a recompensa da igreja, ela é maior. Ela é também e principalmente uma recompensa eterna. O que nós trazemos é o anúncio de que há uma eternidade nos aguardando depois que tudo isso terreal aqui acabar. Por isso, a nossa recompensa é eterna. Certamente que nós somos abençoados na terra com as bênçãos de Abraão, também materiais, porque, primeiro que a Bíblia diz que nada que Deus nos dá, ele se arrepende ou ele tira, então as bênçãos de Deus são sem arrependimento. E porque não há nada que justifique que Deus tire do seu povo as bênçãos de eles viverem uma vida digna, uma vida abençoada na terra. Mas a nossa recompensa é, sobretudo, eterna. Me fiz entender? Ok. Ora, isso é extremamente importante, e eu penso que é importante a gente tocar nisso, porque se a gente se apega só às bênçãos terrenas, se a gente faz essa leitura apenas visando as bênçãos terreais oferecidas e prometidas a Abraão, se a gente não sai das bênçãos terreais, a gente mata a igreja. Porque nós desconsideramos a missão da igreja. A missão de trazer Cristo para todas as famílias da terra. E com isso nós matamos o projeto de Deus para a humanidade, que só poderá se cumprir na igreja. Então, olha como é sério. Quando a gente começa a prometer para a igreja só o que foi prometido para Israel no Antigo Testamento, quando a gente começa a focar só as bênçãos terrenas, o que a gente faz, até mesmo sem pensar, é aniquilar a esperança da igreja. E, consequentemente, a esperança da humanidade. Porque a gente se satisfaz com a bênção terrena. E o que acontece quando a gente está satisfeito? A gente se acomoda. Está tudo bem. Estou resolvido. Eu tenho tudo o que preciso. Está tudo legal. Próximo passo é se acomodar. Lá em Lucas, Jesus dá uma demonstração séria. Ele diz assim: fiquem atentos. Não permitam que a esperança de vocês se perca na roda viva das festas, bebidas e compras. Senão aquele dia pegará vocês de surpresa, como uma armadilha, pois virá para todos, em toda parte, de uma vez. Por isso, não durmam no ponto. Orem sempre, a fim de terem força e sabedoria para encarar a situação e permaneçam firmes na presença do Filho do Homem. Ora, estar firmes na presença do Filho do Homem é estar num relacionamento onde somos lembrados que temos uma missão a cada momento da nossa vida. Agora, Jesus é contra festa ou bebida ou compras? Evidente que não. Mas é que essas coisas, elas têm o poder de inebriar o ser humano. Estas coisas, elas entorpecem a mente. Por quê? Porque elas são muito prazerosas. O conforto é prazeroso. A possibilidade de ter, de comprar, de ir, de vir, de viajar, de experimentar, tudo isso é muito prazeroso. Mas pode se tornar uma armadilha, na medida em que desvia a nossa atenção. Então o camarada fica extasiado com essas atividades e perde o foco. As promessas de Deus para Israel do Novo Testamento, que é a igreja, são eternas. Diga comigo, são eternas. Porque a igreja é uma comunidade peregrina em missão. A igreja não estaciona, a igreja não para, a igreja não fica,
A igreja sempre vai. Por quê? Porque ela tende a alcançar todas as famílias da terra. Esse é o chamado de Abraão que foi transferido a nós, numa passagem de bastão. Aí a gente entende por que é que não faz sentido. Não faz nenhum sentido dentro da igreja pessoas estarem buscando bênção para si, quando na verdade nós fomos chamados para nos tornarmos uma bênção para o outro. Mesmo porque, se nós estamos em Cristo, nós já fomos abençoados e somos com toda sorte de bênçãos que se possa imaginar, produzidas por Cristo Jesus nas regiões celestiais. Então não há porquê nós ficarmos centrados em nós, voltados para nós e só pensando em nós, quando na verdade nós, igreja, se você é igreja, eu sou igreja, nós fomos chamados para nos tornarmos uma bênção para o outro. Então, Israel tem uma missão na história a favor da humanidade. E a igreja? A igreja tem uma missão na humanidade para salvar a história. Por isso as recompensas de Israel são terreais e as recompensas da igreja são eternas. São terreais acrescidas das eternas. Nós somos hoje, a igreja, os únicos no mundo inteiro que levamos a salvação para a humanidade. Presta atenção nisso. Por isso a missão não pode parar. A igreja, que sou eu e você, somos os únicos no mundo com quem Deus pode contar para que a salvação entre em curso. Você já pensou que a igreja, sendo assim, ela define o destino eterno da humanidade? Marcos 16, 15 a 16, Jesus disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Bom, Jesus está dizendo aqui uma coisa seríssima. No encontro dele com os discípulos, logo depois da sua ressurreição, ele vem e lhes dá essa missão de irem e pregarem. É a missão que ele passa para os discípulos, que chega até nós. Mas ele fala, sobretudo, da importância daqueles discípulos para a sua missão. Ele fala do peso da pregação deles a favor da missão da salvação. É como ouvir Jesus dizendo a nós: Alfredo, Marcos, Adriano, Márcia, José, quem crer no que você está pregando será salvo. E a mensagem que você pregar, quem não crê será condenado. Não foi isso que Jesus disse aos discípulos dele? É o que ele continua dizendo a mim e a você. Mas isso só pode acontecer se nos mantermos centrados na missão de Abraão. A missão de abençoar as famílias da terra, levando a salvação à humanidade. Por isso, espera-se da igreja que ela seja a única a lutar pela humanidade com absoluta dedicação e solidariedade. Nós somos chamados a levar bênção a todas as famílias da terra. E fazemos isso, sobretudo, levando Jesus, o Salvador, a eles. Amém? Quero dizer uma coisa para acentuar isso aqui com os irmãos. Tem a foto da Josiane e do José Ávila. Apareceu lá? Não apareceu aqui atrás?
José Ávila e Josiane. Eu fiz o casamento da irmã da Josiane no ano 2015, metade do ano. A Josiane e o José Ávila estavam lá como padrinhos. O José Ávila não gostava de crente. Não queria saber de crente. Mas a Josiane veio para a igreja, lá em Birigui. Se converteu. E marcou o casamento para o dia 16 de janeiro, daqui 2 semanas. E ela queria muito que o casamento dela fosse feito na igreja evangélica. E o José Ávila disse: eu só me caso na igreja evangélica se for o pastor Alfredo que faça esse casamento. E então o casamento foi marcado, conversaram comigo, eles eram novos, o José Ávila veio pouco à igreja, não o conhecia ainda, mas marcamos o casamento e eu fiquei de fazer esse casamento no dia 16 de janeiro. Hoje, pela manhã, o José Ávila sofreu um acidente e foi recolhido para a eternidade. Você percebe? Queira Deus que o nosso testemunho, que a nossa palavra, que a nossa pregação tenha chegado ao coração do José Ávila, para que ele pudesse, hoje, ser encontrado por Cristo e recebido na glória, porque a igreja cruzou o caminho dele. Você entende a seriedade disso? Quantos estão cruzando o nosso caminho? Quantos estão passando por nós? Quantas oportunidades Deus está criando? Seja de casamento, seja de velório, seja de festa, seja de amizade, seja de futebol, seja de clientela, seja de negócios. Deus criando oportunidades para que a igreja exerça o seu papel de trazer a salvação para eles. Não há salvação sem a ação da igreja. Então, quando a gente vê a história de Israel, a gente vê que o Filho do Homem não veio para um povo, o Filho do Homem veio para todos os povos. O Filho do Homem não veio para restaurar uma etnia com Deus. Veio para restaurar a relação de todas as etnias com Deus. Toda língua, tribo, povo, nação. O Filho do Homem não entra na história para resgatar a religiosidade de uma nação. O Filho do Homem entra na história para resgatar o universo do caos e fazer todas as coisas absolutamente novas. Em função disso, nós podemos agora ser salvos em Cristo Jesus. Não apenas salvos de, mas salvos também para. Porque esse que tem toda a autoridade, ele dá aos seus discípulos uma missão. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar e obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Finalizando, eu quero pensar com os irmãos quais os riscos que a igreja cada dia mais estará correndo. Eu disse isso no nosso culto da virada do ano. São 3 riscos para mim, apontados pela Bíblia, mas aqueles que mais nos afetam. Apatia, que é uma displicência com as coisas de Deus. Distração, quando nós nos envolvemos demasiadamente com os prazeres deste mundo e os trocamos por momentos como este,
estarmos aos pés do Senhor e afinando a nossa relação com Ele. E apostasia. Apostasia. O que é apostasia? Apostasia é abandono da fé. Espírito de desistência. E a igreja está sendo tomada desse espírito. Desiste da igreja, desiste da caminhada, desiste do casamento, desiste de ficar firme, desiste da célula, desiste da missão, desiste do trabalho que está fazendo. É uma igreja afetada, muito pressionada pelo espírito da desistência nos nossos dias. Claro que tudo isso começa com apatia, começa com uma displicência, que vai crescendo até tomar um nível de apatia, depois passa automaticamente pela distração, você começa a dar mais valores para as outras coisas do que para Deus e para o seu plano e para o seu propósito, e o resultado disso é a apostasia. Eu estava dizendo isso ao presbítero Nico essa semana. O que o homem mais deseja na terra, porque tudo acaba aqui, ó. O que o homem mais deseja na vida é fazer a sua própria vontade. Mas a pior coisa que pode acontecer ao homem é ele se entregar à sua própria vontade. E tudo inicia aqui, na minha vontade. Porque toda vez que eu me desarmonizo com a vontade de Deus, eu estou negando a minha identidade de cristão. Portanto, em cada decisão tomada na vida, simples ou complexa, eu preciso decidir se eu quero ou não manter a minha identidade e a minha missão. Este é o ponto. Nós estamos caminhando a passos largos para o extremo do humanismo e do existencialismo. O que é que existe de ruim nessas ideologias, nesses pensamentos, nessa forma de viver? É que o eu, nessas duas formas de pensar e elaborar a vida, tanto no existencialismo como no humanismo, o eu está cada vez mais no centro. E a minha vontade, apelando cada vez mais para ser satisfeita, apelando cada vez mais para ser realizada. E esta é a grande armadilha do diabo para as nossas vidas, porque isso aumenta a nossa fragilidade diante da tentação e, consequentemente, da queda. Por isso que na minha mente existe só um desafio que eu trago à igreja. No que nós podemos melhorar a nossa performance para alcançarmos o ideal de Cristo. E é isso que Jesus espera de nós, igreja. A maior alegria de Deus é quando há salvação. E é para isso que nós precisamos nos voltar. A palavra de Deus é sempre uma palavra missionária. Ide e pregai. Cada encontro de Deus é um encontro à chamada de missão. Ide e pregai. Mas lembre-se, o mesmo Deus que disse, ide e pregai, disse, brilhai. Vós sois a luz do mundo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E depois ele disse, pregai. Então a palavra de Deus é missionária. E a igreja, nesse processo missionário, ela tem de se doar. A igreja não apenas está no caminho, ela também está a caminho. E enquanto ela anda, enquanto ela vai, ela peregrina, dando-se, doando-se ao restante da humanidade, onde quer que exista humanidade. Doando-se para todas as famílias da terra, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Nisto, a igreja é solidária. Muito bem. Nós vamos participar, vamos nos assentar à mesa do Senhor. E essa não é a mesa dos que não pecam, é a mesa dos que se arrependem.
é a mesa dos arrependidos. É a mesa de quem entendeu o amor de Deus. É a mesa de quem escolheu viver para a glória de Deus, sobretudo no cumprimento da sua missão. É mesa de celebração quando nos convida e nós nos reunimos ao redor da ceia, como é o caso hoje. Nós já aprendemos que ao fazermos isto, nós temos muito que celebrar. Nós celebramos o perdão com que fomos perdoados na eternidade, nós celebramos a nossa redenção, mas a mesa do Senhor é lugar também de consciência. Paulo nos convida a um exame de nós mesmos, para que não nos assentemos à mesa de uma maneira imprópria ou indignos. 1 Coríntios 11, 28 e 29 diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Não discernir a nossa missão é não discernir que nós somos o corpo de Cristo em missão. Não discernir nossa missão, portanto, é matar a igreja. Em tese, é anular todo o sacrifício de Cristo pela humanidade, porque a missão morre em nós. Jesus disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. Nós somos o corpo de Cristo. Significa que nós somos a agência por meio da qual a redenção de Cristo é levada a todas as famílias da terra. E a gente faz isso através do nosso brilho, e a gente faz isso através da nossa proclamação. Que Deus, que se doou a nós, nos leve a essa doação a Ele e à humanidade. Amém? Dobremos as nossas cabeças, reflitamos sobre essas realidades e nos preparemos e venhamos para a mesa do Senhor com essa disposição no coração, entendendo o significado, ressignificando a nossa vida, ressignificando a nossa caminhada como igreja, como povo de Deus.